Bom dia, meus queridos. Eu estou aqui no mecânico aguardando, então resolvi gravar esse vídeo. Pensamento que não sai da minha mente. Muitos clientes me perguntam sobre a inscrição em delegacia, ser acompanhado na DP, e a maioria fica muito reticente, não querendo gastar, não querendo pagar advogado, querendo resolver tudo sozinho. E sabe o que eu estava pensando? É o tipo de situação de economia que lhe traz prejuízos futuros. Eu sei que muitas vezes, a maioria, ninguém quer pagar advogado, ninguém quer contratar um advogado. Mas ainda mais na área criminal, você está deixando de resolver algum problema da forma mais simples, que é tendo um apoio jurídico, que é tendo uma estrutura jurídica. O que eu queria comunicar para vocês não vá à delegacia sem estar acompanhado de um bom advogado. Porque existe muitas situações que a gente dá um conselho para a cliente, mas a cliente cisma, teima, ou o cliente, em não querer ouvir o conselho. Então, às vezes, uma palavra mal colocada na delegacia vai te trazer prejuízos grandes no processo. Então, às vezes, a gente chega e conversa com o cliente, ele fala assim: não, eu sei, eu vou me virar, eu vou resolver meu problema sozinho. Eu falei, tá bom. Só que quando você vai com o advogado, ele vai pegar o processo, o inquérito antes. Às vezes, esse inquérito já virou, já tem o número de processo, ele vai ler os depoimentos, ele vai procurar te preparar para você saber o que você deve falar em delegacia. Porque uma palavra mal colocada pode trazer grandes prejuízos. Vou te dar um exemplo simples. Alguns. Um dia eu fui com um rapaz que ele estava respondendo por um suposto estupro de vulnerável. E aí envolvia várias situações na conduta dele com essa enteada. Olha só, sabe qual era a fala dele, o que ele iria falar? Não, eu estou tranquilo, eu vou falar para o delegado, falar para o investigador que ela manda pornografia, nude para todo mundo. Não, ela tem um histórico de se prostituir, trocar por Pix, nudes por Pix. Então, eu estou tranquilo, ela até me enviou, mas eu deletei na hora. Olha a fala desse elemento, que estava sendo indiciado já por crimes sexuais, uma situação delicada. Olha qual seria a fala dele, mas ele, graças a Deus, pôde me contratar, e eu o preparei para ele saber o que ele poderia falar. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O fato da pessoa ser uma prostituta, uma garota de programa, enfim, tem um novo job, não é isso? Acho que o termo moderno agora é esse. Isso não isenta, isso não exime a sua responsabilidade ou a sua culpa, no caso desse cliente ou de outras pessoas, né? Uma garota que vende o seu corpo também pode ser vítima de estupro. Você entende isso? É uma coisa delicada, mas que para a maioria das pessoas elas acham que não. Não forcei nada, então não é. Mas nesse caso a menina tinha menos de 14 anos. Pior ainda, seria de estupro de vulnerável. Outra situação, um dia com um cliente em delegacia, ele estava respondendo por um suposto também, mesmo crime. Eu não gosto de falar essa palavra porque é pesado, né? Mas enfim, não gosto de falar aqui na internet, porque a gente não sabe quem pode estar escutando, né? Pode ter uma criança do lado, enfim. Mas ele estava respondendo pelos meus fatos. E ele, no depoimento, ele estava dizendo o seguinte: não, eu fui com a garota, saí com ela, não sabia que ela era menor, porque ela parecia ser maior de idade, mas eu estava indo para essa situação porque o tio dela estava me pagando para ficar com ela. Eu falei, não, peraí. E a policial, ela anotou tudo. Porque assim, ali não é um lugar para contraditório, ela vai anotar o que você quer falar. Entendeu? É só um exemplo. Eu falei, não, peraí, não tem lógica isso que você está falando. Por que que o tio ia pagar você para ficar com a menina?
O contrário até seria o comum acontecer, né? O tio poder querer, tá praticando rufianismo, tá usando aquela criança para ganhar dinheiro. E tem até um caso famoso nos Estados Unidos, né? Estou vendo um documentário sobre isso, onde envolve pessoas muito famosas. Mas o ponto aqui é o seguinte: conversando com esse jovem, a gente pôde perceber que, na verdade, a situação era totalmente contrária. Esse tio engravidou a menina e estava querendo colocar ele de bucha na situação. Graças a Deus ele não se envolveu, ele saiu fora, porque até teve a sorte de um amigo em dizer para ele, né, que, sai fora porque é problema e tal, enfim. Mas olha como ele ia se complicar numa delegacia por não estar sabendo usar as palavras certas e corretas. Então, são detalhes, são tantos detalhes, tantas situações que acontecem em delegacia, e a pessoa acha, não, eu vou resolver tudo sozinho. Vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente comigo agora. Houve uma invasão de domicílio na casa do meu cliente. Essa questão, o meu cliente revidou sobre a invasão. E aí a primeira fala que eu disse é, vai para a delegacia. Geralmente quem vai primeiro, você fica como vítima, tem uma certa veracidade a sua história. Ah, não vou deixar a situação se resolver sozinha. Eu falei, vai para a delegacia, eu vou com você, eu te acompanho. Ah, não quero, tá bom. Acabou, qual foi a situação? Essa pessoa foi chamada como réu, né, na inquirição. Esse problema poderia ter sido evitado se tivesse ouvido meu conselho. Mais uma situação, nesse caso meu cliente pegou e ficou satisfeito com o resultado. Porque falou, não, deu tudo certo, o policial escreveu tudo que eu disse, contei minha história e acabou, tá resolvido. Não é assim. Sabe quando vai ser resolvida essa questão? Se for arquivado o processo, vai para a mão de um promotor de justiça. Esse inquérito, eu estou falando processo muitas vezes porque hoje tem um número, existe um número, mas na verdade, na persecução penal é o inquérito. Então, o cliente não sabe, ele foi lá sozinho, eu não sei o que ele falou, ele não quis me contratar. E ele pode correr um risco grave com essa situação. Não ouviu o primeiro conselho para ir na delegacia primeiro, até porque nessa situação realmente ele era vítima, o imóvel dele foi invadido. Aí a gente pode falar de excesso culposo, uma série de outras situações, lesão, revidar, bem jurídico, aquela questão bem jurídico tutelado de maior relevância, mas é um papo longo, mas vamos continuar aqui nesse detalhe mais básico sobre a delegacia. Não ouviu o meu conselho, agora foi lá, achou que estava tudo resolvido, eu falei, só que a pessoa não quer ouvir. Então, muitas vezes, a pessoa arruma um problema maior para a vida dela por causa de uma economia pequena. E eu dei para essa pessoa, assim como para outras, olha, tem duas oportunidades. Tem uma outra situação de vizinho aqui, que a minha cliente estava como a suposta autora do fato e, na verdade, era vítima. Só que ela me contratou, porque existe uma possibilidade, você pode contratar o advogado só para essa primeira fase da persecução penal, que é o inquérito. Mas o advogado pode já começar a preparar o trabalho para quando houver uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução, e consegue muitas vezes reverter a situação daquela pessoa que aparentemente é ré passar a ser vítima. Um advogado fazendo um trabalho bem feito, com muitas provas, você consegue sim inverter a situação. Só que a maioria não querem pagar um valor pouco, pequeno, que ainda é parcelado. Você muitas vezes pode sofrer ali várias outras questões, como serviço à comunidade, pagar um dano moral e material num processo criminal até, ainda que seja juizado especial criminal. Tem tantas implicações. Por que economizar? Nesse momento, ninguém fica com medo ou preocupado em pagar uma consulta a um médico. Mas isso é uma reflexão que eu queria fazer porque acontece muito. A pessoa... Olha, eu entendo quando a pessoa não tem condições, mas muitas vezes a forma que a gente facilita
No cartão de crédito, parcelado, uma entrada, o resto por mês.